5, do verso 6 ao verso 21, diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro nas tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa de teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oh, Pai, obrigado pela palavra, pela oportunidade. Estamos juntos em tua casa, isso é uma bênção. Estamos vivos, Pai, estamos aqui para ouvir a tua voz. Isso queremos fazer com alegria no nosso coração e dando toda a atenção àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Queremos ouvir o teu Espírito, Pai. Não estamos aqui para ouvir regras de homens, doutrinas e filosofias desse mundo, mas tua palavra procede do Senhor e traz vida para as nossas vidas e verdade que traz libertação. Fala conosco, eu te peço, e usa, Senhor, a minha vida com unção e poder do teu Espírito, me reveste para que eu seja um instrumento em tuas mãos. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Amados, aqui está o texto conhecido como os 10 mandamentos. Já virou até filme, já virou minissérie, né? Já virou tudo que você possa imaginar, mas está aqui na Bíblia. 10 ordens de Deus. Mandamentos são ordens, exigências, né? Coisas que o Senhor ordena. E certamente a gente não vive num tempo bom. Na verdade, nunca vivemos, porque o homem sempre teve a tendência à rebeldia, né? Sempre teve a tendência a se mostrar resistente a ordens. Desde o Éden, quando Deus ordenou que o homem pudesse aproveitar de tudo, exceto de uma determinada árvore. E foi esta que o homem decidiu desobedecer. Então, essa rebeldia é natural do ser humano, e por isso hoje não está em moda a gente falar de regras, falar de ordens, falar de mandamentos. Talvez hoje muita gente procure as igrejas procurando uma palavra de conforto. Eu vou para a igreja porque, olha, eu preciso de um conforto, eu preciso ouvir uma coisa boa que alegre o meu coração. E a palavra de Deus é uma coisa boa, eu creio nisso. O Evangelho, o próprio nome significa boa nova. Então é uma boa notícia. Mas a palavra de Deus como um todo nem sempre é satisfatória ao meu homem carnal, ao meu homem natural, que se opõe por natureza a Deus. Esse é o pecado original. Aquele que nós carregamos da oposição aos planos de Deus. Então, embora o Evangelho seja uma boa nova que diga para mim que eu posso ser salvo sem fazer nenhum sacrifício, que eu posso ser salvo porque Deus providenciou tudo que eu preciso, isso é muito bom de ouvir, mas ele também me confronta porque ele exige que eu reconheça que eu preciso ser salvo. E é por isso que muita gente não é salva, embora seja tão boa notícia. Porque não dá o braço a torcer para reconhecer que é falho,
que é pecador, que é miserável. Então, enquanto o homem se acha alguma coisa, ele não cede ao Evangelho. Veja, mesmo sendo bom, não soa bem a certos ouvidos. E aí, quando falamos em mandamento, isso ainda incomoda muita gente. E o pior é que incomoda a gente da igreja, irmãos. Gente que pensa que é crente, porque diz que crê em Deus. Como eu disse semana passada, isso só não é muita coisa. Então, o que acontece quando falamos de mandamentos em certas igrejas, né, quando falamos que Deus tem exigências, aí vem alguém e diz, você está muito legalista, né, você está afirmando então que eu preciso obedecer certas coisas. A obediência nunca saiu de moda. O próprio Jesus disse que se a gente o ama, a gente guarda os seus mandamentos. Veja, há mandamentos de Jesus, então há princípios de Deus aos quais nós temos que obedecer, independente de qualquer conceito de graça, de misericórdia, com que Deus nos trata, com o amor que Ele reserva para nós. A obediência não pode se opor a isso tudo. Então, falar sobre mandamentos é algo que realmente é importante, porque foi uma orientação dada por Deus, para que o povo de Deus pudesse obedecer, e uma vez obedecendo, vivesse melhor. Vivesse de uma forma mais sadia, mais confortável. Então Deus não veio apenas nos salvar espiritualmente, veio também melhorar a nossa vida aqui na terra. Mas de que forma? Nos dando bens, bênçãos, dinheiro e tudo que a gente quer? Não, nos dando uma vida melhor. Mas para viver uma vida melhor é preciso obedecer. Onde não há obediência, não há ordem. Onde não há ordem, diz a nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Não vai haver progresso se não houver ordenamento. Então há ordens de Deus que precisam ser obedecidas para que a sociedade caminhe em paz. Deus estava criando uma nova sociedade com o povo de Israel. Um povo que Deus escolheu para ser diferente dos outros povos. Deus estava ali criando uma nova sociedade, uma sociedade que tinha um Deus apenas. Todos os outros povos tinham vários deuses. Israel tinha só o Senhor. E aí Deus ele dá normas a esta sociedade para que ela conviva. Quando você lê a lei de Deus no Antigo Testamento, você vê leis em determinados detalhes. E até hoje, muitas leis dos homens, muitos códigos de leis do homem são baseados em alguns princípios aqui estabelecidos. Então aqui estão princípios que Deus revelou para que a gente viva bem. Princípios que não podem ser deixados para trás. Mas também não podemos nos transformar em pessoas apaixonadas pela lei. E aí sim nos tornar legalistas, dispensando totalmente o conceito da graça e da misericórdia. Porque ninguém é salvo por obediência à lei. Veja, a obediência à lei não nos salva, mas ela nos faz viver melhor. E muitos problemas a gente evitaria se obedecesse à lei. Se você obedece à lei de Deus, você evita problemas. Mas não é pela obediência que alguém é salvo. Todos somos salvos pela graça. Favor imerecido. Que pressupõe até a desobediência. Mas mesmo desobedecendo, eu fui salvo. Mas se eu obedecesse, eu viveria melhor. Veja, a Bíblia diz, está um texto de Paulo, que ele fala que alguns vão ser salvos como que pelo fogo. Sabe, aqueles que vão passar raspando, né? Porque é só graça e misericórdia. Mas os que vão ser salvos como que pelo fogo, não viveram a melhor vida que Deus teria para eles. Porque viveram errando, viveram desobedecendo, viveram falhando. Então, mesmo sendo fruto da graça, da misericórdia, sendo salvos por Deus, deixaram de aproveitar tantas coisas boas. Como disse Jesus, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Mas esse princípio depende de uma obediência. E quando Deus estabeleceu a lei a Israel, estabeleceu para que aquele povo pudesse conviver, pudesse um respeitar o outro, pudesse um não tocar nas coisas do outro, pudesse um viver a sua vida com decência, sem que ninguém explorasse ninguém, sem que ninguém roubasse ninguém, sem que ninguém passasse o outro para trás. Então, houvesse ali uma harmonia. Deus estabeleceu esses princípios para que a gente pudesse viver em harmonia. E veja, há um princípio universal na lei de Deus que ninguém pode alegar desconhecimento. O homem parece que nasce também com o pecado.
pecado original, mas nasce também com uma consciência. Uma consciência que Deus escreve no coração de cada um, que nos faz discernir o que é certo e o que é errado, que faz a gente entender o que de fato é correto e o que não é correto. Mesmo que você não seja um grande obediente da lei, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Veja, há dois textos que eu quero compartilhar. O primeiro está em Romanos capítulo 1, em que a Bíblia fala um pouco sobre isso. Romanos, no capítulo número 1. Os dois textos estão bem pertinho aqui um do outro. Romanos 1 e Romanos 2, tá? Mas primeiramente em Romanos capítulo 1, leia aqui comigo o versículo 18 até o versículo 20. Olha o que diz o apóstolo Paulo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Veja, Paulo diz que não há ninguém inocente no mundo. Por quê? Porque, independente da origem, da formação, de onde está, de onde viveu, traz dentro de si um conhecimento revelado de Deus, e a própria natureza revela a natureza de Deus, mostrando que Deus é bom, mostrando princípios que mesmo um homem injusto sabe que está fazendo, está cometendo uma injustiça. Então Paulo diz, são todos indesculpáveis. Ah, mas quem nunca ouviu falar de Deus são indesculpáveis, segundo diz aqui o apóstolo. Capítulo 2 de Romanos, versículo 14 e versículo 15. Diz assim, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de gravou nesses corações esta consciência. Esta é uma consciência universal. Embora tenhamos o corpo do pecado, embora tenhamos a natureza do pecado, a inclinação para a transgressão, temos dentro de nós também gravada a natureza de Deus que mostra o que é certo e o que é errado. E aí, quando alguém faz o que é certo, mesmo sem conhecer a lei, não tem mérito nenhum nisso, porque foi Deus que conduziu e Deus que colocou esse princípio no seu coração. E quando faz errado, é indesculpável, segundo diz Paulo. Então não há desculpa se conhece ou se deixa de conhecer. Todos têm essa natureza, esse conhecimento gravado, esse princípio. Não sabem os 10 mandamentos, mas sabem o princípio. Sabem que matar é errado. Todo ser humano sabe que matar é errado. Entende? Então, quando a morte se torna um ritual para alguma tribo, para algum problema, isso já é uma deturpação daquilo que Deus previamente gravou no coração do homem. Não precisa Deus dizer não matarás para você saber que assassinar é um pecado, que assassinar é uma transgressão daquilo que Deus está colocando como princípio. Então, veja como a gente precisa entender esses princípios da lei. Não é isso, como eu disse, é anterior à própria lei. As pessoas muitas vezes não entendem, né? Quando falam do dízimo, o dízimo é da lei. Não, o dízimo é anterior à lei. Porque antes da lei, a lei veio por Moisés, antes da lei ser dada, Abraão já deu dízimos a Melquisedeque. Já tinha esse princípio no seu coração. Adultério é errado porque está escrito não adulterarás aqui na lei. A lei está em Êxodo capítulo 20, depois é repetida em Deuteronômio, o texto que nós lemos aqui, não é? Então está escrito, não adulterarás. Quer dizer que até esse dia, adulterar era à vontade. Era? Não. Veja, semana passada eu preguei aqui sobre José. O que José deixou de fazer com a mulher de Potifar? Deixou de possuí-la, embora ela insistentemente o convidasse para a sua cama. E ele disse, isso é errado. Porque isso é adultério. Eu estou traindo a confiança do seu marido.
Você estará traindo também a confiança do seu marido. Então, adultério era pecado para José, mesmo antes de Deus entregar a Moisés os 10 mandamentos. Percebe, irmãos? Como é que esse registro está aqui apenas para balizar, mas que os princípios já devem estar embutidos no nosso pensamento, no nosso coração? Então há coisas que a gente sabe que é errado, que ninguém precisa dizer para nós. E há coisas que a gente sabe que é certo, que ninguém também precisa dizer. Então são princípios que Deus já tem escritos aí, para que a gente possa viver. A Bíblia diz que o próprio Moisés, lá no Egito, ele matou um egípcio e enterrou na areia, né? E aí, será que ele não sabia que isso era errado? Matar? Sabia. Né? Ele fez e sofreu consequências pelo seu ato. Então, tudo isso é algo que a Bíblia coloca de forma bem clara. Então, esses princípios aqui estabelecidos por Deus, na verdade, favorecem a nossa vida. Favorecem uma vida confortável. Favorecem uma vida regrada, uma vida abençoada. Na verdade, a lei não é uma prisão. A lei é a chave da liberdade. Percebe isso? A lei de Deus não é para te aprisionar, não é para você viver cercado. Pelo contrário, eu sei que eu estou na lei, então eu não temo autoridade. A Bíblia diz isso no Novo Testamento. Se você está andando dentro da lei, você não precisa temer autoridade. Agora, tem um ditado no mundo que diz: quem deve, teme. Quem não deve, não teme. Mas quem está devendo, teme. Você está andando sem carteira de motorista. O que você faz quando vê um guarda? Morre de medo, né? Começa a suar frio. Por quê? Porque você não está dentro da lei. Então você sabe que tem uma grande chance de você ter um problema. Agora, se você está dentro da lei, você não precisa ter medo do guarda. Ah, mas tem guarda que é desonesto, tem guarda que tem... Isso é exceção, irmãos. Isso é minoria. Não olhe para a polícia como a maioria fosse de gente assim. Pelo contrário, a maioria é de gente boa, honesta, trabalhadora, correta, respeitadora da lei, né? Tem pastor ladrão? Tem. Mas você não olha para todos os pastores assim. Porque não são a maioria, é a minoria. Ainda posso dizer isso? Talvez, né? Não sei. Vamos ver. Mas eu acho que é. Tá bom? Então, não é todo médico que é ruim, não é todo advogado que é ruim, né? Então a gente tem que valorizar, mas a gente tem que aprender a viver sem culpa, sem estar devendo. Se você está em dia, se você obedece à lei, você tem liberdade. A grande liberdade é poder botar a cabeça no travesseiro e dormir. A grande liberdade é poder andar na rua sem medo de que alguém vá te cobrar ou te acusar alguma coisa, né? É a grande liberdade que eu vejo que os ministros do STF não têm, que é andar na rua. Quando eles andam na rua, eles andam tranquilos? Ou andam com medo de levar uma ovada, né? Por quê? Não estão andando na lei, né, irmãos? Quando você anda na lei, você não teme ninguém. Quando você faz o que é certo, você não tem problema de andar na rua, de botar a sua cara para a vista dos outros, né? Então Deus está nos dando aqui lições, não para que a gente fique aprisionado ou com medo, mas para que a gente seja livre. O que Deus está colocando em toda a Bíblia são princípios para que a gente veja o amor de Deus por nós. O amor que se revela até em detalhes da nossa vida, de como a gente deve proceder, de como a gente deve se relacionar. Os 10 mandamentos são um pequeno resumo de tantas coisas maravilhosas que Deus diz ao povo no Antigo Testamento. Irmãos, até versículos sobre como cuidar das fezes você encontra aqui no Antigo Testamento. Isso é o cuidado de Deus. Numa época em que não tinha esgoto, em que não tinha cuidados sanitários como conhecemos hoje, proibição de certos alimentos que poderiam muito mais fazer mal naquela época. Tudo isso, cuidado de Deus com a sua vida. Quando Deus te dá uma ordem, é porque Deus tem cuidado com você. A gente deveria aprender isso também com os nossos pais. Quando eles falam algo para a gente, é porque eles têm cuidado com a gente, porque desejam o nosso bem, porque não querem que a gente incorra no mesmo erro que eles um dia talvez tenham cometido e perceberam o mal que aquilo poderia fazer. E com relação a Deus, Deus nunca errou, mas Ele tem sempre uma condução melhor para fazer para a nossa vida. Então, a nossa salvação
não depende dos 10 mandamentos, como eu disse aqui a você. Você não é salvo se obedecer aos 10. Você não é salvo se obedecer aos 613. Sabia que na Torá tem 613 mandamentos? Os judeus levaram tempo para contar e perceberam que na Torá tem 613 mandamentos. Olha só, que perda de tempo, né? Ficar contando. Então não são os 10, não são os 613 que vão te salvar. Sempre será a graça e a misericórdia, e por mais que você se esforce, nunca vai merecer. Mas se você olhar para os princípios e perceber que a sua vida será muito melhor se você simplesmente obedecê-los. Então vamos dar uma lida nesses mandamentos e tentar trazer para nós esses princípios. Versículos 6 e 7 diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses de diante de mim. Uma coisa muito simples, não terás outros deuses. Você só tem um Deus. Isso parece óbvio. Alguém aqui tem mais de um? Acho que ninguém. Mas, no discurso é uma coisa, e às vezes na prática, a prática diz outra. Porque Deus diz deuses, você percebe aqui deuses, vários, todos em minúsculo. E o que são deuses? O homem primitivo tinha deuses. Deus Sol, Deus Lua, Terra, Árvore, Ar, Fogo, sei lá o quê, bonecos, né? E um monte de coisa, deuses. Agora os deuses modernos podem ser outros, irmãos. Nossos deuses podem ser filhos, nossos deuses podem ser emprego, podem ser netos, podem ser, sei lá, um monte de coisa. Podem ser qualquer coisa que acabe atraindo e exigindo a minha adoração. Qualquer coisa diante da qual eu me curvo, venero, às vezes sem ao menos perceber. E aí Deus está simplesmente dizendo, você não pode ter outros deuses, porque aquilo que você adora, mais cedo ou mais tarde, se torna evidente na sua vida. Jesus disse, onde estará o teu coração, estará o teu tesouro. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Porque aquilo que você adora vai se manifestar, vai se colocar e vai sobressair diante do Deus verdadeiro. Então, colocar Deus no centro é o primeiro mandamento. Ele diz, não tenha outros. Jesus repetiu isso quando disse lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto todo vai ser acrescentado a você. Então coloque as coisas no lugar. Primeiro é Deus. É simples isso? Parece, não parece? Mas às vezes na prática não é simples. Às vezes na prática eu assumo certas coisas que eu não deveria assumir. Eu trago para mim a responsabilidade coisas que eu não deveria trazer. Eu coloco pessoas ou coisas ou situações acima de Deus. E isso é fracasso para a minha vida. Isso é prisão, prisão emocional. Quando você endeusa a sua esposa, quando você endeusa o seu marido, endeusa o seu filho ou o seu neto, isso é fracasso emocional. Isso é prisão emocional para você. Então você não cumpre o princípio. Coloque Deus em primeiro lugar. Deus ama mais seu filho do que você consegue amá-lo. Alguém concorda com isso? Às vezes a pessoa diz, eu amo tanto meu filho, estou tão preocupado com ele, que ele está envolvido nisso, naquilo outro. Lembra, Deus ama mais ele do que você. Você acha que o ama demais, mas Deus o ama mais ainda. Coloque Deus em primeiro lugar e deixa que Ele vai cuidar do seu filho. Deixa que Ele vai fazer a vontade dEle. Talvez ele precise comer com os porcos. Lembra do filho pródigo? Alguns precisam comer com os porcos para dar valor àquilo que possuem ou àquilo que perderam. Então deixa nas mãos de Deus. Deus está no centro, Deus está em primeiro lugar. Isso tem que acontecer. Segundo mandamento diz, versículo 8 ao 10, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não farás imagem. A imagem, o símbolo, ela corre o risco de acabar substituindo aquilo que é verdadeiro.
A gente hoje vive um perigo especialmente maior do que as gerações anteriores, porque nunca a imagem representou tanto para nós. Lembra de uma propaganda de refrigerante que teve um tempo atrás, dizendo que imagem é tudo? Lembra disso? Uma propaganda, imagem é tudo. A gente hoje está muito mais sujeito às imagens do que antigamente. Porque hoje, veja o que mais você faz no seu celular. Quer apostar comigo que é ver vídeo? É o que mais você faz, é ver videozinho, que te manda no WhatsApp, que você vê no YouTube, alguém postou no Facebook, e aquilo são imagens. Se não é vídeo, é foto. Se você chegar numa página da internet, tiver só texto, você lê? Duvido. Você já passa para outra. Você quer uma que tenha texto com imagem. Estou falando a verdade ou estou exagerando? É a nossa tendência. Hoje em dia, você não pega mais um livrão daquele, a primeira coisa que você faz é folhear o livro. Cadê as imagens? E só tem letra nesse livro. Aí olha de novo, letra miúda. Esse aqui vai ser o último que eu vou ler. Não é assim que a gente faz, irmãos? Na maioria dos casos, né? É assim que a gente faz. Porque imagem está hoje se tornando algo muito poderoso na vida da gente. E nós somos condicionados desde cedo a imagens. Imagens. Somos distraídos como crianças com imagens, com filmes, com desenhos, com jogos, com tudo que você imagina que tem imagens. E quando a gente pensa em imagem, a gente pensa só naqueles santos da Igreja Católica. Não, aquilo é apenas um tipo de imagem. Há muitas outras mais preocupantes hoje do que essas que eram antigamente. A geração atual tem muito mais imagens para se preocupar, porque a imagem tende a substituir a verdade e ela provoca a ilusão da verdade. Nós estamos vivendo num tempo de tecnologia, e outro dia eu ouvi um vídeo aí circulando de um holograma num estádio de futebol. Alguém viu esse vídeo? Um holograma no estádio de futebol que saía de dentro lá do não sei o que, um dragão, e o dragão saía voando pelo estádio, você olhava, pensava que era ali, mas não, aquilo era um holograma. Aí se você vê aquele dragão vindo na tua direção, né, você se bem, você faz alguma coisa, porque parece que você vai morrer, mas quando vê, não, é uma... Então veja como a imagem pode enganar. A Bíblia fala da imagem de Satanás. Sabe qual é a imagem de Satanás? Um anjo de luz. Essa é a imagem de um bonitão, né, de um cabelo louro, bonito, olhos azuis, forte, musculoso. Essa é a imagem de Satanás. Então veja como nós estamos sujeitos ao engano. E a imagem acaba podendo substituir a verdade quando eu me deixo seduzir por elas. E isso é um risco muito grande. Porque a imagem, às vezes, e no tempo atual, quer substituir o relacionamento. Um dos motivos de eu não gostar muito desse negócio de culto online. Porque, irmão, quando acabar essa pandemia, vai ter gente querendo continuar no culto online. Ó, você que está me ouvindo aí, então é uma vergonha, hein? Acabou a pandemia, igreja. Para mim já acabou, mas você acha que continua aí. Mas igreja. Porque imagem não substitui realidade. E aí a gente se engana achando que realidade pode ser substituída por imagem. Você hoje tem Avatar. Você sabe o que é Avatar? Não é aquele filme dos homenzinhos azuis, não. É o símbolo que você usa na internet, em certos programas, em certos jogos. Você constrói o seu avatar, você constrói a sua imagem, você bota um braço forte, um bigode, uma cara feia, outro quiser bota uma mulher. Já viu esses jogos? Você constrói a sua imagem e você entra no jogo com aquela imagem que você construiu. Então o mandamento, esse princípio, é muito mais do que apenas fazer alguma imagem e cultuar aquela imagem. Porque a pior imagem é aquela que você cultua sem saber. Às vezes é a sua própria imagem. É o culto à personalidade, o culto ao eu tenho uma imagem a zelar, não é? Então você acaba cultuando a sua imagem em detrimento de outras coisas. Então o princípio aqui estabelecido por Deus é muito mais sutil do que a gente pode imaginar. E hoje já tem gente se relacionando virtualmente e não está mais disposto a um relacionamento natural. Por isso que hoje tem gente casando com cachorro, você já viu isso? Tem. A pessoa casa com cachorro. E vai lá um padre, sei lá o que é, um sacerdote qualquer, e faz a cerimônia. Quantos eu já vi na internet, né? Casando com vaca, casando com bicho. Né? Por quê? O relacionamento real, a realidade, está obscurecida pelo que a imagem pode proporcionar.
Então você já usou um óculos virtual, de realidade virtual, um óculos 3D, que você entra no ambiente? Quantos jogos já estão sendo trabalhados aqui para que você tenha sensações? E você pegue, toque, tudo pela imagem. Então daqui a pouco o sexo virtual vai ser melhor do que o real, para esse tipo de gente que se deixa levar dessa maneira. Então olha o perigo do qual Deus está nos alertando para que a gente se livre disso, irmãos. E a imagem hoje é tão importante que a gente viaja, eu assumo a culpa nisso. Às vezes a gente tira mais tempo tirando foto do que vivendo a viagem. A gente quer tirar mais foto do que viver o momento. Eu já estou vendo para que você tirar foto, mas eu tenho que tirar foto. Então a gente se perde nisso aí. A imagem é realmente um problema, né, queridos? E aí Deus está aqui nos dando uma ordem. Não faça imagens que tirem você da minha presença. Não faça imagens que deixem você ser enganado por achar que aquela imagem é alguma coisa. Ela não é. O real é muito melhor. A brincadeira real é muito melhor do que o videogame, ou não? Agora vai dizer isso uma criança de hoje, né? Vai dizer que é muito melhor ralar o dedo no chão jogando bola do que hoje estar com o joystick na mão. Então, a gente perdeu esse conteúdo do que é verdade. Versículo 11 diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão. Qualquer pessoa que tenha o nome usado indevidamente ficará aborrecido, né? E Deus está dando esse princípio. Por quê? Guardar o nome de Deus. Esse nome que preserva o meu relacionamento com Ele. Esse nome que diz, eu sou. Esse que é e é eternamente, com o qual eu me relaciono. Eu não posso brincar com o nome de Deus. Então é um princípio que Deus está nos dando. Simplesmente princípio. Seguinte, versículo 4, aqui mais complicado, né? Versículo 12, o quarto mandamento: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro. Vamos a resumir aqui. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Alguns diriam, olha, o sábado não é para o cristão, porque Deus está falando especificamente com Israel, inclusive lembrando que a razão do sábado, veja, é o versículo 15, né? Você vai entender, você se lembrará com o sábado que Deus te tirou do Egito. Você era escravo, escravo trabalha todos os dias, escravo não tem folga, 13º, fundo de garantia, nada disso, tá? Então o escravo trabalha todo dia, e você então vai se lembrar, e aí você vai ver que realmente o Senhor te tirou de lá, e você vai descansar e vai estender esse princípio agora aos teus funcionários, às pessoas que estão contigo, até os teus animais, a tua terra, todo esse princípio de descanso. Então alguém diria, olha, isso não é para nós, isso é para Israel, porque Deus falou dessa forma especificamente, lembrando ao povo de Israel de que a razão do descanso era o fato deles terem sido libertos do Egito. Eu não gosto dessa interpretação porque eu acho que ela retira um pouco o princípio, e eu me atenho ao princípio. O princípio estabelecido aqui é o descanso. O sábado é o Shabá. Shabá, a palavra hebraica que designa o sábado, ela significa exatamente descanso. Então, o erro da gente é achar que Deus está criando um dia para eu descansar. É muito maior o princípio do que simplesmente esse. Estendendo o princípio do Egito, o Egito é o que me escraviza, é aquilo que me prende, é aquilo que me obriga a estar onde eu não quero e fazer o que eu não quero. O nosso Egito é o pecado, né? Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos de Satanás, e nós somos libertos, então nós temos algo a celebrar também. Só que o princípio de Deus para o descanso é descansar de tudo, de qualquer coisa, irmãos. E aí o judeu, ele exagerou nesse princípio, e ele acha que é simplesmente chegar às 6 horas de sexta-feira e deixar de fazer qualquer coisa até às 6 horas do sábado, né? Então, se tiver que acender alguma coisa, ele já acende na véspera, né? Até hoje. Liga as lâmpadas antes, porque durante o sábado não pode ligar as lâmpadas. Se esquecer de ligar as lâmpadas, vai ficar no escuro. Tudo isso resume o princípio apenas a uma regra que não tem sentido. E princípios de Deus têm sentido. Shabá é o dia, não é o dia. Shabá é o princípio.
Ah, alguém diria, então a igreja substituiu o sábado pelo domingo. Também não concordo com isso. Ah, o domingo é o dia de descanso, até na legislação ele é assim. O domingo, se você trabalhar no domingo, você recebe um adicional por ser domingo, o repouso remunerado, né? Você, então, tem isso até na nossa legislação, mas não é o princípio espiritual, a substituição do sábado pelo domingo. Simplesmente o princípio é o descanso. E aonde ele se cumpre em Jesus. Quando Jesus afirmou ser o descanso. Do que Jesus é o descanso? É o descanso do meu esforço e tentar me salvar por mim mesmo. Dá trabalho, irmãos, tentar se salvar por si mesmo. E o pior é que é um trabalho que você não vai levar ao fim. Não vai adiantar nada. Vai trabalhar a vida inteira e não vai ver o fruto do salário, que é a salvação. Porque se trabalhar dessa salvação para alguém, a gente não precisa de Jesus morrer na cruz. Mas a gente é salvo por causa dele. E aí ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis Shabá para as vossas almas. Descanso. Ele chama todo mundo para descansar nele. E eu descanso nele do meu trabalho, eu descanso nele da minha tentativa de me salvar, eu descanso nele dos pesos do meu coração, descanso as minhas mágoas, descanso tudo em Jesus. E aí eu cumpro o princípio de Deus. Veja como isso também está associado a uma vida melhor para mim. Eu não preciso ser judeu para descansar. Porque se eu dissesse que isso aqui era só para o judeu, só o judeu descansava. Mas não, esse descanso se estendeu a mim quando Jesus disse, você vai achar Shabá em mim, eu sou o seu Shabá. Quando alguém te perguntar, você guarda o sábado? Você diz, guardo Jesus na minha vida, eu descanso nele. Toda vez que eu estou apertado, angustiado, chateado, eu deito nos colos, no braço de Jesus e eu descanso nele. Quando eu estou cansado e sobrecarregado, eu vou a ele e ele me alivia do cansaço e do sobrepeso. Então, ele é o meu descanso. Isso não é para você viver melhor? Isso não é para você cuidar melhor da sua vida? Amados, é só a gente olhar para o princípio. Versículo 16 diz assim, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui um princípio simples que Deus está trazendo para que a gente não abandone pai e mãe. E para que a gente os respeite como devem ser respeitados até o fim das suas vidas. Não só quando somos pequenos, mas depois quando somos adultos, depois de qualquer circunstância, guardar o seu pai e a sua mãe. Por quê? Quem é que primeiro ensina para a gente o que é certo e o que é errado? O pai e a mãe. Quem é que primeiro cuida da gente? É o pai e a mãe. Quem é que carrega a gente? Quem é que limpa a gente? Quem é que faz tudo para a gente? O pai e a mãe. Então, essa palavra, ela é universal para os pais e para os filhos também. Porque os pais têm pais, a quem também devem honrar e a quem também devem respeitar. Os filhos têm pais, né? E os netos têm pais, e assim por diante. Então há um ciclo aqui de respeito e de fidelidade que alcança toda a família. Pensa bem, a sua família não seria muito melhor se toda essa geração se respeitasse e se honrasse e se guardasse? Quantas brigas não seriam evitadas se filhos honrassem pais em todas as gerações, levando isso para cima e para baixo no mesmo sentido? Veja como Deus planejou uma vida boa para a gente. Veja como Deus planejou uma família excelente para a gente. Agora, esse princípio tem que ser guardado. Ah, mas eu não vou guardar porque também fulano não guardou, mas porque também o pai não merece, porque também a mãe é uma peste. Mas guarda o princípio. Honre teu pai e tua mãe. Deus está dizendo para honrar. Então, essa honra precisa ser dada e não pode ser menosprezada. Isso é um princípio para você viver bem. É um princípio para a sua vida prosperar. E é um mandamento que tem uma promessa. Deus diz assim, olha, para que você vá bem na terra, para que você se dê bem na vida. Às vezes você não se dá bem na vida porque ficou uma coisa lá atrás com o pai e com a mãe. Porque ficou lá uma coisa que não foi resolvida, lá uma honra que não foi dada. E aí a vida não anda e você quer saber por quê. Ah, eu sou azarado, eu sou isso, eu sou aquilo.
Às vezes a resposta está aqui, a promessa de Deus é essa: quer se dar bem na vida? Não adianta trabalhar, ganhar dinheiro, se você guardar alguma coisa, se ficar alguma coisa não resolvida nessa área. Isso precisa ser consertado, isso precisa ser tratado e isso precisa ser ensinado de pai para filho. É claro que isso não é uma submissão eterna, é diferente, é honrar, tá? Porque a Bíblia mesma diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então, o princípio de ligação, uma só carne, nunca existe entre pais e filhos. Pais não são uma só carne com filhos. A ligação marido e mulher é muito mais forte do que a ligação pai e filho. Por maior espanto que isso possa ser para alguns. Ligação marido e mulher é a única que Deus diz virou uma só carne. Pai e filho nunca são uma só carne. Você diz assim, é sangue do meu sangue. Sangue é uma coisa, carne é outra. Uma só carne ele não é contigo. Esse sanguinho vai se misturar com outro aí, vai gerar uma prole, vai ser já um sangue meu ralo, né, e tal, mas não dá. Uma só carne é só com a esposa, com o esposo. Mas honrar é diferente. Honrar tem que honrar sempre. Mesmo depois de deixar, mesmo depois de não estar mais sob a guarda, sob o domínio, sob as ordens, sob a obediência. Mas a honra é diferente. Honrar, tá? Então, guarda o princípio de Deus. E agora os mandamentos mais curtinhos, né? 17, não matarás. Um princípio muito mais profundo do que apenas esta frase. Veja Mateus, rapidamente, para a gente não... Já vai alta hora aqui, né? Mateus capítulo 5, vamos ao versículo 21, ao versículo 26. Diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus lembrando esse mandamento. Aí o que ele diz? Quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto estará sujeito a julgamento. Quem chamar tolo estará sujeito ao inferno. Pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Primeiro reconcilia-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então... entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e tal. Você conhece o texto. Em verdade vos digo, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus pegou esse mandamento de duas palavras, de uma simples frase, e expandiu essa relação, esse sentido, muito além do que está aqui. Você percebeu o que Jesus fez? Jesus veio aliviar a lei? Foi? Não. Ele veio cumprir, como ele disse, né? Só que ele não aliviou em nada. Pelo contrário, ele deu para nós uma lição ainda mais profunda do que simplesmente as palavras ali estavam escritas, porque as pessoas não entendem o princípio. Então a gente pode matar o outro de diversas formas, até falando mal, até brigando, até se desentendendo, até tendo discórdia, inimizade. Isso é uma morte para Deus, né? Eu não fui feito para viver brigado com ninguém. Você, cristão, não foi feito para viver de mal com a pessoa. Para viver, tem uma pessoa que eu não falo com ela há 30 anos. Você está matando alguma coisa aí, você está errando. Vai deixar de ser salvo? Não, mas está pegando perto daquele que vai como perto do fogo, né? Está indo aí pela beirada. Por quê? Não era para isso estar na sua vida. Não é bom você ter 30 anos que não fala com alguém. Isso não é legal, entendeu? Então o princípio que Deus está colocando aqui é esse. E outra coisa importante, não matarás. Não matarás quer dizer não assassinarás, tá? Não confunda isso, porque senão você diz assim, não, Deus está dizendo não matarás, eu não posso matar esse frango que eu quero comer. Não é verdade? Então, o pastor Manuel falou aqui quinta-feira, né, que o bispo Firmino deu um exemplo, né, que levou os missionários lá para fazer um exercício e aí mandou-os para preparar a comida. E aí, a gente não sabe cozinhar, se vira, missionário tem que se virar. Tá bom, vamos preparar a comida. Aí deu umas galinhas para ele. Mas estão vivas. Se vira, tem que aprender a matar. Então, não matarás não é não matar. É não assassinar. É matar sem um motivo. Matar sem uma lógica, sem uma causa, sem uma razão. Esse é o princípio que Deus está
aqui ensinando, né? E a gente tem que aprender, e como disse Jesus, se estende a muito mais do que uma morte física, mas beira a uma morte espiritual, quando eu fico de birra com alguém. Verso 18, não adulterarás. Olha só outro princípio aqui que Jesus aprofundou. Volta lá em Mateus capítulo 5, Jesus também vai dar uma alfinetada nesse aqui, ó. Mateus capítulo 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mas eu não fiz nada, mas já adulterou. Jesus falou aqui. Por quê? Ele elevou a compreensão do princípio, mostrando que o adultério não é só o cometimento do ato, mas a intenção agora já está sendo levada em conta, né? E a intenção é levada em conta no tribunal também, não é? Quando a pessoa tem a intenção de matar e comete o assassinato, diz-se que esse assassinato, é um crime doloso, porque ela teve o dolo, a intenção. E quando ela não teve a intenção, é culposo, né? Então até a justiça faz essa separação. E Jesus coloca as coisas aqui de uma forma mais profunda. Por quê? O adultério é a quebra da confiança. Entende? Aquele que está com você, confia em você que você vai respeitar a aliança. Mas se você vive já com os olhos sobre outra pessoa, já com o desejo sobre outra pessoa, de forma constante, de forma recorrente, e aí já existe a quebra da confiança. Veja, é diferente de uma olhada, né? Que ninguém está livre, porque está aí. Mas é diferente, é aquela que você alimenta, é aquela que você recorre, é aquela que você permanece sobre ela. Já há aí uma quebra de confiança, porque é aquela questão, se desse mole você pegava, falando num português claro. Tá bom assim? Então isso já é o adultério. Isso já é, segundo Jesus, mesmo não tenha sido concretizado, tá? Então é importante a gente observar. E qual é o problema? Ora, o problema é que ninguém vai ser feliz sendo adúltero. Ninguém vai ser feliz traindo o seu cônjuge. Ninguém vai ser feliz traindo, seja namorado, namorada, sócio, amigo. Traição nunca vai trazer felicidade. E lembra que eu disse os mandamentos é para te fazerem feliz, é para te fazerem viver bem, é para que a tua família seja uma bênção, para que não entre essa mácula na tua família. E é uma mácula, irmãos, que às vezes não sai nunca mais. Por mais que haja perdão no adultério, né? Mas fica aquela coisinha lá, volta e meia isso é jogado. Então, essa mácula, Deus não quer na sua vida. Deus quer você numa vida limpa, tranquila, deitar na cabeça no travesseiro, não trair minha esposa, não trair meu esposo. Eu estou vivendo como Deus deseja, tenha consciência tranquila, eu durmo sem pesadelo, irmão, porque Deus deseja isso para você. Verso 19, não furtarás. Precisa explicar alguma coisa. Irmãos, fere um direito básico, o direito da propriedade. Direito da propriedade não é uma invenção capitalista, isso é uma invenção de Deus. O princípio de Deus embute o direito da propriedade. E o furto, ele fere o direito da propriedade. Não importa o nome que se dê a isso. Ah, eu sou sem terra, invadi terras improdutivas. Você está furtando, você está invadindo uma propriedade, mas não está sendo usada, não está sendo produzida. É furto do mesmo jeito. É um princípio de Deus e fere ao direito da propriedade, porque prejudica relacionamentos, prejudica tremendamente os relacionamentos entre o homem e Deus. Em qualquer circunstância, sob qualquer nome, sob qualquer intensidade, o furto, ele acaba trazendo consequências sobre a nossa vida. Lembra, o pecado é sempre contra Deus. Mas o que sofre as consequências dele sou eu. Até quando sou perdoado, lembra disso? Eu sou perdoado, mas as consequências eu sofro. Não tem como fugir disso, irmãos. Deus me perdoa, me limpa e me leva para o céu. Mas eu posso viver um inferno na terra por causa de um pecado que eu cometi. E é isso que muita gente acaba não entendendo.
Versículo 20, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho. Falei aqui outro dia da verdade, domingo passado, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não há nada melhor do que viver na verdade, porque ela liberta. E a mentira escraviza. A mentira faz você virar escravo dela, até porque quem mente tem que ter uma memória maravilhosa, né, irmãos? O mentiroso tem que ter uma memória muito boa, porque ele tem que inventar aquela história e depois lembrar dos personagens que ele criou e confirmar. Isso não pode, senão ele vai cair na mentira a qualquer hora. E aí você fica preso com isso. Quantas vezes a pessoa mente, né? Mente para o namorado, depois eu conto a verdade, depois eu revelo. Aí vai para o programa do João Kleber, né? Como é que é um programa aí que revela, né? Aquelas mentiras todas. Eu vou revelar aqui para você e tal. Não adianta, fala a verdade. Não diga falso testemunho, não acuse alguém falsamente. Não invente história, não invente moda. Sabe um problema desse aqui, desse pecado aqui que Deus está dizendo? O falso testemunho. Às vezes ele parte de uma verdade. Aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto. É o que mais acontece. Você ouviu uma coisa e você transmite outra. Porque a tua mente gerou uma consequência, gerou uma imaginação. E você imaginou aquilo e aí já conta uma outra história. Você está incorrendo neste pecado aqui, que vai trazer consequências ruins para quem você ofendeu, mas também vai sobrar para você. Não engane-se de forma alguma. E por fim, queridos, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se parasse aqui, estava bom, né? Mas não para aqui. Diz assim, não desejará a casa, o campo, o servo, a serva, o boi, o jumento. Resumindo, coisa alguma, nem coisa alguma do teu próximo você deve cobiçar. Cobiça, irmãos, ela é quase tão ruim quanto roubo, porque é aquele roubo em pensamento. Quando você cobiça, você rouba em pensamento. Por isso que Jesus falou do olhar para a mulher já está adulterando. Cobiçar a mulher do teu próximo é um adultério duplo. Se você for casado, você vai adulterar com a sua esposa e vai adulterar com o marido ou a mulher daquele a quem você está desejando. Então, ali está um adultério, uma cobiça que é um roubo. É um roubo meio que disfarçado. É um roubo no coração. Você está desejando aquilo que o outro tem. E essa ânsia acaba escravizando você. E você deixa de viver aquilo que você tem, você deixa de valorizar aquilo que Deus já te deu e vive pensando naquilo que o outro tem. Isso não é vida, isso é tristeza, isso é mágoa, isso é amargura, isso é insatisfação, isso é frustração, sentimentos tão ruins que não deveriam caber na vida daquele que serve a Deus. Então, nessa ânsia, você acaba sendo escravo. Só para exemplificar, em Lucas, capítulo número 12, no versículo número 15, está escrito assim: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida não é aquele bem que você está cobiçando. A vida de uma pessoa não consiste do que ela tem. E aí aquele ditado que alguns dizem que a grama do vizinho é sempre mais verde, e você fica olhando para a grama do vizinho e desprezando aquilo que você tem em casa. Você fica cobiçando a mulher dos outros, desprezando a mulher que Deus te deu. E cada vez que você faz isso, ela se torna mais feia. A do vizinho se torna mais bonita e a sua se torna mais feia. Porque você está com maus olhos, o problema é seu. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Valorize aquilo que é seu. Em outras palavras, esse mandamento nos leva a valorizar o que é nosso. Porque quando eu valorizo o que é meu, eu não preciso desejar o do outro. Nada a ver de eu querer melhorar. Eu tenho um carro, eu gostaria de ter um carro melhor. Beleza. Posso achar bonito o carro do meu irmão, do meu vizinho, ótimo. Mas enquanto eu não tiver aquele carro, o meu carro é o melhor do mundo. Entendeu?
Enquanto eu não tiver aquele bem, o meu é o melhor do mundo, porque é o meu, que é o que me leva, entendeu? É aquele que me conduz, é aquele que me leva para os lugares que eu preciso. Esse é o meu. Ah, o meu celular não faz o que o outro faz, beleza, mas é meu. Eu falo com ele, eu vejo lá as coisinhas com ele, é meu. Valorize o que você tem, para que você um dia possa ter coisas melhores. Porque enquanto você ficar de olho no que o outro tem, a tua vida não vai para frente, você não vai melhorar, nada na sua vida vai dar certo, porque é um mandamento de Deus que foi feito para que a sua vida fosse melhor. E para terminar, leia agora comigo Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. No versículo 29, olha o que Deus diz ao seu povo, e talvez esteja dizendo isso para muitos de nós. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, por quanto tempo? Para sempre. Deus dizendo, quem dera se eles guardassem tudo isso. Quem dera ele teria uma vida muito melhor, ele e seus filhos, e para sempre. Veja, a promessa é para geração. Você é um abençoador da sua geração. Mas você também pode ser um amaldiçoador da sua geração. E aí uma geração é amaldiçoada por sua causa. Uma geração pode ser abençoada por sua causa. E Deus está dizendo, quem dera. Quando a gente fala quem dera, a gente está meio que sonhando, né? Quem dera. Deus olha para o seu povo e diz, quem dera eles tivessem todos obedecido. Talvez Deus esteja olhando para a gente e diz, poxa, eu tenho uma vida tão melhor para ele, tão melhor para ela. Quem dera se ela resolvesse me obedecer, né? Tudo ia ser do jeito que eu planejei, mas não quer fazer do seu jeito, quebra a cara, sofre, amaldiçoa todo mundo, amaldiçoa a geração. Queria tanto abençoar essa pessoa, queria tanto que seus filhos fossem uma bênção, mas ela não quer. Não pode ser essa a nossa história, né, irmãos? Não pode ser essa. Nossa história não pode ser assim. Nossa história é história de bênção. Nossa vida tem que ser vida de bênção. Guarde a palavra de Deus, guarde os princípios do Senhor. É melhor para você. É melhor para você. Vamos orar? Pai, ajuda-nos, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Mas, como diz a Bíblia, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não quero, Pai, não queremos que o nosso coração se endureça a tal ponto que a Tua palavra, mesmo ouvida, não faça diferença. Mesmo ouvindo, a gente saia daqui como se nada tivesse sido dito, como se nada tivesse acontecido. Aquece-nos o coração, Senhor, para que a Tua palavra seja recebida e uma grande mudança ocorra, para que os Teus planos se cumpram em nós, para que a nossa geração seja abençoada, Senhor. Fala ao coração de cada um dos Teus filhos aqui, muda a nossa vida, muda a nossa descendência, Senhor. Ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de obedecer, ainda há tempo de refazer a vida. Eu peço a Deus, fala conosco pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.